Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante e host. Estamos começando mais um episódio nesse podcast que você já sabe, onde tudo é permitido desde que com consentimento. E tudo isso só é possível graças à nossa patrocinadora, que é a Fatal Model, a maior plataforma de anúncios para acompanhantes do Brasil. Você sabia que a Fatal é o 22º site mais acessado do país? São mais de 20 milhões de usuários mensais. E a Fatal não é apenas a maior plataforma, mas também é a melhor. Lá você encontra acompanhantes com mídias de comparação 360 graus e documentação verificada. Você ainda tem a opção de ser um contratante premium, que permite que você leia e escreva avaliações. Te dá acesso a conteúdos exclusivos e a diversos outros benefícios. Fatal Model é respeito, segurança e dignidade. Agora, para apresentar meu co-host neste episódio, que está bem interessante, ele que está aqui mais uma vez com a gente, o ex-BBB e criador de conteúdo, Wagner Santiago. Seja bem-vindo. Olá, Nina. É um prazer estar aqui mais uma vez juntos, graças à nossa querida Fatal Model. Eu, como anunciante Fatal Model, tô aqui para endossar essa conversa maravilhosa e o convidado de hoje promete, hein? Não, e é um encontro épico. Um encontro épico, depois de alguns anos, né? Estamos aqui. Vai ser interessante. Então vamos lá conhecer o nosso convidado, que é mestre em psicologia, sexólogo e doutorando em sexualidade humana. Desenvolve cursos de educação sexual e nas suas redes somam mais de 5 milhões de seguidores. Então seja bem-vindo, Mahmoud Baidon. Falou certo, arrasou, parabéns. Ensaiei a manhã toda. Muitos orgasmos. Obrigada, mas seja bem-vindo. Obrigado, gente. Oi, galera, tudo bem com você? Posso chamar de piranhas? Pode, por favor. É maravilhoso, gente. Pode me Oi, chamar piranhas, também. Tudo bem? Pode me chamar, eu vou poder falar que o Mahmoud já me chamou de piranha, tá tudo certo. Então, olha só, a gente tem uma brincadeira aqui, que a gente começa sempre o podcast com um quadro que chama Preliminares, que é pra já dar um esquenta, assim, a gente ir esquentando essa conversa. E aí, como você viu, nossa patrocinadora é a Fatal Model, um site, melhor site de acompanhantes. Era essa pergunta que nós vamos chegar. Já usei. Você já contratou, certo? Já, ixi, toda semana. Eu não tenho paciência para conversar com as pessoas. E não tenho mais paciência para aplicativos, sabe, de relacionamento. Porque as pessoas demandam muito que você seja perfeito, não sei o quê. Parece uma avaliação. E aquilo tava me gerando uma ansiedade de que parecia que eu tava numa banca de defesa de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou sei lá. Uma prova da faculdade, sabe? Então agora eu contrato. E programo o horário que eu quero também. Mas eu não contrato qualquer pessoa, né? Eu converso, vejo se bate a química. Se ele me… Eu vou muito pela conversa, sabe? Isso, é isso que eu ia te perguntar, assim. Os seus critérios, assim, quais são os principais? Primeiro, eu como sexólogo, quando vem uma pessoa na minha clínica, ela é o centro do mundo. A minha abordagem é muito centrada na pessoa. Então, é o desejo dela, o que ela quer, né? Se ela falar, eu tô esguichando, mas não quero esguichar, tá me causando sofrimento, eu vou trabalhar com ela isso. Se ela falar, é o desejo da pessoa. Então, eu gosto que a pessoa me trate como um cliente, que a abordagem seja centrada em mim. Se eu vejo que ele é muito metido, quer que… eu fico endeusificando ele, porque parece que eu tô pagando ele, então ele é um deus grego, bonito. Aí eu já não… Eu perco até o tesão, sabe? Mas já te aconteceu, assim, de ter alguém que você contratou e que você falou assim… Tá, conversei 5 minutos, não vale a pena continuar. Aí eu pago e vou embora. É Ou mesmo? eu pago e mando falar, não vai rolar, gente. Você tem que ser sincero, né? Ou até agradeço, né? Falar, tô cansado quando eu não tô afim de discutir, sabe? Inclusive, a gente tem um influenciador, o Tom Fernandes. Você já fez, inclusive, um vídeo com ele no YouTube. Eu chamei ele pra gravar meu curso. Ele foi um cara que eu contratei que foi legal. Olha aí. Aí repeti várias vezes, depois eu chamei pra gravar no YouTube. Depois chamei ele e a mulher dele pra gravar meu curso. Olha aí, que legal. Mas nem todos, né, chegam a esse… A esse nível de relação, você fala? Não, tipo… Tipo, às vezes no primeiro encontro eu já, tipo… Desanima. É porque é um encontro humano, né? Por mais que seja contratado, eu vejo como um encontro humano. Então pode ser que tenha química e dê certo, e pode ser que não. Há quanto tempo que você contrata? O primeiro foi em 2019, eu acho, por curiosidade. Mas hoje eu vejo mais como um autocuidado, sabe?
É que nem eu tenho uma sessão com a minha psicóloga toda semana, o meu personal, sei lá. Não, é que às vezes também eu como garoto de programa, é que as pessoas acham que eu sou só passivo, porque, né, eu sou afeminado e tal. Mas às vezes ele chega lá e a química bate de eu comer ele e tá tudo bem. Tá, ok. Vou te perguntar o que sempre perguntam pra gente. Você já se apaixonou por algum acompanhante que você contratou? Eu já tive muita química por um cara. Não tô afim de ter um relacionamento, então meio que fui viajar pra não acontecer. Mas você teria? Não sei. É porque eu sou muito… Ai, talvez o Wagner me entenda, porque ele participou do reality, sabe? Eu sou muito assim de querer que a pessoa goste de mim por mim mesmo e não pelo número de seguidores e tal. Então essa é uma neura que eu tive depois do reality. Ai, mas será que ele tá me mandando uma mensagem de novo porque ele realmente gostou de mim ou quer que eu contrate ele de novo? Então, isso é uma neura minha. Não tô falando que não é possível que você se apaixone por alguém que você contratou, que você tenha química. São inseguranças e questões minhas. Eu sei diferenciar o que é do outro e o que é meu. Não, super compreensível. São 15 anos de terapia, né? Vou te perguntar algo que eu já perguntei para uma outra sexóloga. Teve algum caso, assim, na clínica, quando você estava atendendo com mais frequência, que te causou algum impacto muito forte? O que mais me causou impacto, na verdade, foram casos que eu fui apresentado na faculdade, né? Que na faculdade e na especialização de sexologia, eles vão levar pessoas que têm fetiches e transtornos parafílicos para você entrevistar. Então, a gente entrevista pessoas com transtorno pedofílico, pessoas com formicofilia, que tem tesão por formiga, enfia o pinto no formigueiro. Então, nada me chama mais atenção na clínica do que isso. Na clínica, quando você vai atender pessoas que têm disfunções sexuais. Tipo, uma mulher que não tá conseguindo chegar ao orgasmo, um cara que não tá conseguindo ter ereção. Então, isso é muito tranquilo. A gente aprende técnicas e exercícios e abordagens para trabalhar as inseguranças dele, exercícios comportamentais, cognitivos. Aproveitando esse ponto que você falou, deixa eu já entrar no quadro Finalmente. Porque eu quero entender algumas coisas mais técnicas, tá? Ok. Eu encontrei no seu Instagram um post que você explica sobre o ponto G. Mas o que me chamou… Não existe. É exatamente isso. Existe ou não existe? E por quê? Não existe. Durante a história… eu poderia ter trago meu clitóris, minha anatomia do clitóris. Você explica lá com… Vamos lá. Eu acho que durante séculos, a sexualidade feminina, ela foi vista como um mal necessário para a procriação, né? Então, não foram feitos muitos estudos sobre a anatomia feminina, sobre o prazer sexual feminino. Tanto que a diagramação completa do clitóris, ela foi feita por uma urologista mulher australiana, que eu não lembro o nome, mas foi em 1998, ok? E aí, o ponto G, sabe o que é o G do ponto G? Não. É o nome do médico que inventou a teoria do ponto G, que era o Grafenberg. Ele era um ginecologista alemão que também tinha uma participação na invenção do DIU. E aí ele falou que as mulheres que sentem o prazer dentro da vagina, porque elas têm esse ponto G, que é uma área dentro da vagina que elas podem sentir prazer. Mas na verdade, se você pegar o cadáver de uma pessoa com vulva, ou uma mulher cis, e dissecar, você não vai encontrar nada que seja esse ponto G. Mas você pode retirar o clitóris dela e falar, tá aqui. Então, não tem como você falar de uma coisa se ela não existe. Você não pode visualizar, mesmo que seja dentro do corpo. Em estudos anatômicos e de dissecção, dá pra você tirar e falar, é aqui. Então, todas as mulheres têm isso, ó. E não tem isso. Então as mulheres ficam ansiosas, desesperadas, enfiando o dedo, tentando encontrar. Eu não tô encontrando. E elas ficam buscando um prazer que, uau, né? Que, nossa, ela é imensurável, que ela nunca sentiu antes. E aí a teoria que tem mais evidência científica é do CUV, que é o complexo clítouro-uretro-vaginal. Que, na verdade, o clitóris, ele não é só aquela pontinha que você vê, estimula, toca siririca, que o boy chupa, oremos, né? Que tem uns que não chupam, né? Mas ele se inerva o clitóris para dentro da vulva, da periquita. Então, o prazer que muitas pessoas com vulva sentem dentro da vagina é por causa da estimulação dessas partes internas do clitóris. Porque ele é
todo cheio de terminações nervosas, não só na pontinha. É claro que na pontinha, que é mais exposta durante a excitação, dá para sentir mais prazer porque é mais sensível, né? Mas você pode sentir prazer em qualquer lugar que tenha esse clitóris, mesmo ele sendo inervado para dentro. E ele é muito parecido anatomicamente com o pênis. Eles têm a mesma estrutura interna, inclusive os dois têm corpos cavernosos que se enchem de sangue durante a excitação. Então, quando a mulher ou a pessoa com vulva está excitada, o cérebro manda uma mensagem, manda mais sangue ali para a região. E aí esse clitóris, ele vai enchendo de sangue e por isso ele fica mais protuberante. Falavam que se a gente colocasse os 2 dedos assim, fizesse o movimento de vem, você encontraria essa protuberância. Por causa desse couve aí. Ah, entendi. Então é um artigo de 2014 que fala que agora é algo além do ponto G, né? Que na verdade todo orgasmo é clitoriano. Assim como no homem, todo orgasmo é peniano. Mesmo que você estimule o cara pelo ânus, por outras regiões do corpo e ele sentir prazer, se ele ejacular, se ele gozar, vai ser pelo pênis. Ok? Uhum. E a mesma coisa no corpo de quem tem vulva. É o clitóris. Você pode sentir prazer em diferentes partes do seu corpo e isso chegar ao orgasmo, mas onde vai contrair são os mesmos músculos. Eu tô perplexo aqui, porque ontem a gente falou de ponto G, a gente falou de ponto A. Aí eu vou falar de capitalismo. As pessoas vão criando pontos dentro do corpo para vender vibrador. Caramba. E aí agora vai ter vibrador de ponto A, ponto U, ponto G. E as mulheres ficam desesperadas, gastando dinheiro, comprando todos os vibradores do mundo. E na verdade, ela mesma tem que fazer esse trabalho de descobrir o próprio prazer. Pode ser que ela nem no clitóris sinta prazer, pode ser que ela sinta um prazer, sei lá, coçando aqui o sovaco dela. Entendeu? Qual é a sigla para CUV mesmo? CUV é Complexo Clito-Uretrovaginal. Em inglês é Clito-Urethral Vaginal Complex. É um artigo, se chama Beyond the G-Spot e fala sobre isso, é um artigo acadêmico, foi publicado em 2014. Eu posso disponibilizar para vocês colocarem o link do artigo. Que demais. Bota no chat GPT e traduz, gente. Legal. E o que é o ponto U? Ponto U criaram esse ponto U, que seria entre a uretra e a vagina, e diz que muitas mulheres sentem prazer ali, estimulando. Tô tentando me localizar aqui. Então, tem a uretra e tem a vagina. E aí, ali nesse espaço, tem um U. E diz que muitas mulheres sentem sensibilidade nisso, mas isso não tem evidência científica. E essa coisa do orgasmo com a penetração é uma coisa que pega muito as mulheres, porque algumas se sentem na obrigação de ter um orgasmo com penetração. Sim. Vamos lá. Não é uma obrigação nem ter orgasmo, tá? Para início de conversa, a gente precisa diferenciar o que é prazer, o que é orgasmo, o que é satisfação. Prazer, você pode sentir prazer de diferentes formas, dentro do sexo e fora do sexo. Eu posso comer um chocolate agora e sentir prazer. Dentro do sexo, o prazer sexual você pode sentir de diversas maneiras. Você pode sentir isso na intimidade com seu parceiro, você pode ter arrepios, você pode ter simplesmente o prazer de sentir algo dentro de você, você pode sentir sensações diferentes, tá? E esse prazer, caso ele se acumula, ele pode tornar um orgasmo, que é essa contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, acompanhada pela liberação de várias substâncias que geram bem-estar e relaxamento, tipo serotonina, vasopressina, ocitocina e vários outros neurotransmissores e hormônios, ok? Mas essa não é a única forma de sentir prazer. Então, o orgasmo pode ser considerado o ápice do prazer, mas ele não é a única forma de sentir prazer sexual. Então, todo orgasmo, na maioria das vezes, é um prazer sexual, mas nem todo prazer sexual é orgasmo. Aí agora eu vou para a satisfação, que é uma medida subjetiva. Quando terminar a transa, eu estou satisfeita com isso? Eu estou satisfeita pessoalmente, subjetivamente? Porque pode ser que você transe com um cara ou uma pessoa que você gosta e você tenha um orgasmo e mesmo assim saia insatisfeita da relação. E você pode transar com um cara ou com uma mulher, ou sei lá qual for o sexo da pessoa que você gosta, não gozar, não ter um orgasmo e mesmo assim sair satisfeita. Então, satisfação subjetiva vale mais pra gente que é sexólogo do que um orgasmo. Tipo, hoje,
uma seguidora me perguntou: eu não consigo ter orgasmo, é normal? Então, depende. Isso te causa um sofrimento? Porque se não causa um sofrimento, então é normal. Ela não tem que se comparar com as outras mulheres. A amiga lá sai na roda de amiga e fala: eu tenho 50 orgasmos, ontem sentei em 3 piroca e tive… Isso é cagação de regra, da mesma forma que a igreja cagava regra na vida das pessoas, entende? Então tem a cagação de regras do conservadorismo antigo, mas também hoje em dia tem a cagação de regras. Nossa, você tem que usar vibrador, sugador de clitóris, ter orgasmo, ir pra festa de swing. Não, você tem que fazer o que você quer, o seu desejo genuíno. Eu sinto muito isso com os clientes, assim. Quando um cliente fica me perguntando quantas vezes ele pode finalizar durante o atendimento, é uma coisa que eu pergunto às vezes: você quer ter orgasmo ou você quer ter prazer? Porque você pode ter as duas coisas. Exato. Mas se você quer ter números de orgasmo, eu acho que vai depender dele, não de mim, né? E essa cobrança, né, da finalização… você tem que gozar, sabe? O sexo não tá completo enquanto você não goza. Não, mas calma lá, a gente pode passar um tempo aqui se aproveitando, se descobrindo. E a finalização, ela, pro homem é um pouco complicado porque a gente tem um tempo, né, de recuperação um pouco maior. Então, assim, não preciso chegar ao orgasmo para estar satisfeito. Eu acho que essa colocação do Mahmoud é vital, assim, pra gente se entender um pouco melhor. Estou satisfeito com essa relação? Tô sentindo prazer? Vamos deixar o orgasmo pra depois? Vamos só se curtir? Demais, fantástico. Eu adorei a definição. E você acha que as pessoas hoje em dia procuram mais orgasmo ou mais prazer? As pessoas estão muito fissuradas com isso, de gozar, orgasmo, finalizar. E não é por aí, entende? É porque tem muita pressão, né? E a gente tem essa imagem do sexo que termina com o orgasmo do homem, né? Que ele ejacula dentro. E não é assim. Não é tipo uma coisa que tem um início, meio e fim definido. Cada pessoa se relaciona de forma diferente. Só que as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? Na internet, se você fala assim, de um jeito mais… olha, cada um é cada um, descubra o seu próprio prazer. Eu, como sexólogo, posso te passar alguns exercícios. As pessoas querem técnicas, querem aprender Receita. sentada, querem uma coisa direta. E não é por aí, entende? Fio terra. Quem que você acha que tem mais preconceito com fio terra? A mulher quando um cara pede ou o próprio cara? Eu trabalho com mulheres, né? 95% do meu público são mulheres. Apesar que durante a minha formação eu fiz minhas pesquisas mais sobre homens que fazem sexo com homens. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, você vai trabalhar com o que vem até você, né? Então, eu percebi que mais mulheres estavam vindo até mim. E eu mudei logo meu foco… Porque a gente tem que valorizar quem nos valoriza, sabia? Eu levo isso muito a sério. E aí, elas têm muito preconceito. Muitas têm muito preconceito. Me perguntam: será que ele é gay? Qualquer coisa que o homem faça, ela acha que é gay ou tá traindo ela. As mulheres na sociedade ocidental, perpassada assim pela moral judaico-cristã, elas foram criadas no sentido de querer encontrar o homem da vida dela e que ela conquistar um cara que fique com ela pro resto da vida é o sinal do valor delas. E isso não é um sinal do valor de uma mulher ou de uma pessoa, né? O seu valor quem define é você. Não um cara querer ficar com você, casar com você e ficar com você pro resto da vida. Embora isso seja um desejo válido, você pode querer esse desejo. Mas você não conseguir isso, ou o cara te separar, ou de repente você descobrir que ele é gay futuramente, não quer dizer que você não tem valor. Eu sinto isso na pele, assim, Nina. Eu viralizei no conteúdo com um beijo grego. Eu ia comentar sobre isso. E a partir daí, todas as relações, as pessoas já chegavam com essa carga, sabe? Do beijo grego, assim. Então, quando a gente começava ali a ter mais intimidade, a pessoa já partia nesse objetivo. E não é só isso, sabe? Isso é algo que aconteceu durante o sexo. Mas o sexo não se resumiu a isso. Então, assim, não é toda hora, querida. Não é toda hora, querido. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá também. E, sim, o nosso corpo dá sinais, né? De onde a pessoa pode ir, até que ponto ela vai. Mas, sim, criou-se um estigma
de que o Wagner gosta de carinho no furico. Então, todas as pessoas que me acessaram, elas já vinham com essa mentalidade. Será que eu posso? Será que eu não posso? Eu vou lá? Eu não vou lá? Aos poucos eu vou desconstruindo isso durante a relação, mas elas vêm carregadas disso já, assim. Achando que é isso que vai te fazer, achando que é isso te agradar. que eu quero toda hora, em todo lugar. Que coisa. Eu sou gay, eu não curto muito ideia de dedinho no meu cu, não. E eu sou gay passivo e, tipo assim, mais passivo. Eu prefiro o pênis, sabe? Olha só. É porque as pessoas confundem prática sexual e preferências sexuais com orientação sexual, sabe? E são dois conceitos totalmente diferentes. E hoje em dia, dentro da sexologia, a gente divide orientação sexual de orientação romântica, de orientação erótica. Então, mesmo você, às vezes, sentindo tesão por um cara, por transar com homens, você pode ter orientação romântica por mulheres. É que as pessoas tendem, tipo assim, simplificar as coisas. E a sexualidade não é tão simples assim, ela é muito complexa. Os nossos desejos são complexos. Então, mesmo você gostando de transar com homem, isso não quer dizer necessariamente que você se apaixona só por homens. Porque amor e sexo são coisas diferentes. E o mesmo serve para beijo grego, para fio terra, né? O fato de você curtir, sentir um prazer sexual ali, não quer dizer necessariamente que você não seja homem ou que você não seja hétero. São conceitos totalmente diferentes. Uma preferência sexual, uma prática sexual, do que orientação sexual e de identidade de gênero. Também homens gays que se assumem gays, eles têm, tipo, a identidade de gênero deles imediatamente questionada. Você é gay ou homem? Eu sou gay e homem, gente. Eu me identifico como homem, isso é a minha identidade de gênero. E minha orientação sexual, a sociedade categoriza como gay. Hoje em dia, depois de muitos anos de estudo, eu não acredito nessas categorizações, tipo hétero, lésbica, gay. Mas esse é um papo muito, muito profundo. Eu acho que cada pessoa tem a própria sexualidade única e singular. Não dá pra definir dentro de uma caixinha, sabe? Eu acho que pra facilitar, a gente vai nessa de rotular, né? Eu sou bi, eu sou pan, eu sou aquilo. Vai continuar surgindo letras novas pro resto da eternidade, porque não dá pra colocar as pessoas em categorias. E não tem essa coisa assim… Eu achava que eu era só hétero. Em algum momento da minha vida eu falei, não, beleza, eu acho que eu sou bi. Depois passou uma fase bi, não, agora eu só quero ser hétero. Tá tudo bem também, não tá? Eu acho que a gente oscila assim, mas vai muito conforme a fase com que a gente tá. Tem um conceito pra isso, se chama flexibilidade erótica. Não lembro o nome do autor, gente, desculpa, mas tô estudando isso numa matéria agora, no doutorado. E aí tem gente que tem mais flexibilidade erótica do que outras pessoas. De ser flexível de acordo com a situação. Tem pessoas que são mais rígidas na sexualidade dela. E não quer dizer que um é melhor do que o outro, né? Então, tem pessoas que vão apresentar as mesmas preferências, os mesmos desejos ao longo da vida. Tem outras que vão mudando. Isso é a flexibilidade. Tem também o conceito de plasticidade. Tem pessoas que podem se adaptar a situações. Então, de repente, você se considera hétero e de repente, do nada, você tá lá e seu marido te chamou e tem duas mulheres e você consegue lidar com essa situação e sentir desejo por elas. E tem outras que não. Então, é ideal que não fique se comparando com outra pessoa. Eu gosto da nomenclatura pansexual, que eu acho que abrange tudo, assim. Você se interessa por pessoas, pronto. É isso. É fluido, né? Eu comecei a sair com casais mais recentemente e essa experiência com casais me trouxe isso que o Mahmoud falou, de estar à vontade, sentir vontade, sabe? Antes eu saía com casais, mas só tinha relação com a mulher. E de um tempo pra cá eu fiquei mais à vontade com os caras. Os caras conseguiram me deixar mais à vontade, sabe? Eu encontrei casais legais que o cara me deixou à vontade. Não senti atração pelo cara, mas deixei ele me tocar. Com tranquilidade, sabe? Sem nenhum… Sem neura, né? Não, calma, peraí, não, eu tô à vontade com você. Ele me deixou à vontade, então ele pode me tocar. E isso tem sido uma descoberta muito legal. E isso vai variar de pessoa pra pessoa. Não são todos os caras que eu vou ficar confortável. Então, se um cara me deixou confortável, eu vou ficar confortável com ele.
isso não vai me definir mudar a sua… numa letrinha, sabe? Agora, Ótimo. o que as mulheres mais te procuram, te mandam lá no seu direct querendo mais aprender? É mais ali aprender a fazer uma masturbação, sexo oral ou sexo anal? Sim, por muitos anos eu foquei meu trabalho nisso, né? Vender e-books com técnicas simples de masturbação, de oral e tal. Mas hoje eu estou mudando o foco do meu trabalho. Eu fiquei cansado, né, de vender, lançar e-books, cursos e tal. Então hoje eu estou condensando tudo no mesmo aplicativo. Então a pessoa paga uma assinatura e ela tem acesso a todos os meus produtos. E aí ela pode procurar lá de acordo com a demanda dela. E ela vai ter certeza que esse conteúdo foi feito por um sexólogo, uma psicóloga, um profissional da saúde. E aí ela procura, não consigo chegar ao orgasmo, como chegar ao orgasmo? Aí vai aparecer lá todos os conteúdos dentro do aplicativo que são voltados à demanda delas. Porque todas as demandas são válidas. Tipo assim, quando eu vendia curso de oral, de boquete, de como masturbar o cara e levar ele à loucura. Tinha muitas mulheres feministas radicais que falavam, vou ficar fazendo curso pra satisfazer o cara. Mas tem muita mulher que sente prazer vendo o cara louco de tesão. Isso é válido. Entende? Sim. Então você tem que responder a pergunta dela. É igual uma loja. Tipo, se entra uma pessoa na minha loja de sapato e fala, eu quero sapato vermelho. Eu não vou falar pra ela, mas por que você não compra preto? Combina muito melhor. Tá na moda. Tá na moda. Não, você tem que dar o sapato vermelho pra ela, velho. Entende? Justo. Então, se ela vem até a minha loja falando, como é que eu faço o cara ficar gamadinho por mim? Por mais que eu sei que isso não tá correto, eu tenho que dar a demanda dela. Porque senão ela vai procurar outro. E não é pensando no meu dinheiro. Eu penso que ela vai cair em outro que talvez não tenha a mesma formação e preparo que eu pra responder a dúvida dela, com toda a modéstia. Sim. Mas tem muito charlatão na internet. Muito. E a dúvida é latente, né? Se ela não tiver como você, ela vai procurar em outro, com certeza. Absoluta. Eu sou dessas pessoas que o prazer, pra mim, é ver o outro, sabe? Eu tenho os meus orgasmos, mas pra mim é prazeroso ver o outro sentir prazer. Isso me excita. Então faz todo sentido você ir buscar formas de fazer aquela pessoa sentir prazer. Sim. Eu descobri isso sendo acompanhante. Vários clientes, você vai aprendendo coisas diferentes. Uma das coisas que eu aprendi, e aí você pode validar ou não, que não existe, por exemplo, vou dar técnica de masturbação, né? Não dá pra ficar lá toda a vida fazendo isso daqui. Você tem que fazer uma variação. E até na gente, mulher, também tem que ter essa variação, porque não é todo dia que você quer o mesmo movimento. Você sente isso, assim, que precisa mesmo ter essa… Tipo assim, não tem uma técnica que vai agradar todo mundo. Não tem, porque… Tipo, vem umas pessoas assim… Teve um dia que eu fiz um vídeo ensinando a dar o cu. Aí alguém comentou assim, vou fazer uma denúncia no Procon, no vídeo de graça no YouTube, tá? Eu fiz essas técnicas aí pra liberar o cu e não deu certo. Meu Deus. Mas é porque cada pessoa é cada pessoa. Você tem que dar a educação, mas no final das coisas… Cada sexualidade é única e singular. Não tem em inglês fala assim, there's no one size fits all. Que significa, não tem uma camisa tipo da Renner que você vai lá e aí cabe em todo mundo. Uhum. Entende? Sim. Se você vai numa loja comprar uma camisa, você tem que achar uma que caiba em você. Aí você vai lá, você entra no camarim que fala, não? Provador? No provador. E você usa várias até achar uma que caiba em você. Então eu vou dar ali várias técnicas, truques, dicas, recomendações. E você vai tentando e vendo uma que encaixa em você. Mas lá no seu aplicativo hoje, você já conseguiu identificar qual que é a maior demanda? Qual que é o maior pedido? Então, tem muitas mulheres que têm esse sonho de gozar com a penetração. Por mais que não seja uma obrigação, é um desejo válido. E existem algumas técnicas, alguns exercícios que podem ajudar. Principalmente unir estimulação do clitóris com a penetração. Então, isso é uma forma de ajudar elas a realizar esse desejo. O nome do aplicativo é Desejo. Então, é para elas realizarem um desejo delas. Tem mulheres que só querem técnicas para enlouquecer o cara. Tem mulheres que querem aumentar o desejo.
E aí, no aplicativo, tem contos eróticos narrados, que é pra elas alimentarem a fantasia sexual, pensarem em sexo. Então, de repente, ela só quer um auxílio aí na hora da siririca dela, ouvir uma voz gostosa. Sim. Eu acho que eu sou visual, mas também sou auditiva, eu gosto de ouvir. Mas isso de você ter estímulos diferentes para entender por qual que você se excita mais, é interessante ter o conto erótico. Aham. Então, na verdade, o que nos excita na hora do sexo são as sensações e as fantasias. Sensações, aquilo que você sente a partir dos seus 5 sentidos. Inclusive, a gente trabalha muito mindfulness, que é uma abordagem terapêutica que tem muita evidência científica para problemas, disfunções e dificuldades sexuais. Então, eu tenho uma aula lá que eu ensino elas a comerem um chocolate. Que aí ela vai ter que comer o chocolate bem, bem, bem devagar. Ela vai sentindo o cheiro do chocolate, vai abrindo… Não, primeiro ela vai olhando a cor do chocolate, né? Depois vai abrindo devagar, botando a mão, sentindo. Depois aproxima do nariz, sente o cheiro. As pessoas estão muito acostumadas com rapidinho, sabe? E não é por aí. As pessoas têm que dar… Tem que é muito forte, né? Mas o ideal é que elas… sintam as coisas, sabe? Prestem atenção nas sensações delas e também nas fantasias, que isso aumenta a excitação e aumenta a chance de sentir prazer e ter um orgasmo. Muito melhor do que ficar pensando lá na hora que você tá de pernas abertas, pensando, ai meu Deus, eu tô muito feia, será? Minha barriga tá balangando quando eu tô sentando. Será que ele tá gostando do sexo? E isso atrapalha o prazer, entendeu? Atrapalha Sim. muito. Se eu estiver numa posição que os meus seios ficam pra baixo, eu fico muito neurótico, porque é seio natural, né? Então é daquele balanga. E aí eu fico muito neurótico, eu fico, nossa, meu seio tá balançando, não, vamos concentrar aqui. Mas eu aprendi esse negócio de mindfulness. Atenção plena em português. Isso, eu aprendi isso quando eu fui fazer terapia a primeira vez. E cara, foi isso que mudou a minha vida na questão de ansiedade. Hoje eu consigo aplicar em tudo, assim. Se eu preciso de concentração total, na hora que eu tô fazendo atendimento, isso me ajudava muito. E mudou muito. As pessoas deviam muito conhecer. Mas quando você fala pra alguém que ela tem que prestar atenção numa única coisa, parece que buga aqui e não vai. Eu tenho uma aula lá de um aplicativo, se chama Toma Distraída. Que eu coloquei minhas alunas pra ouvirem um conto erótico, que é bem sexy, com a voz bem sexy, enquanto calculavam a lista dos preços de um supermercado. Porque é isso que elas fazem na cabeça delas durante o sexo. O cara tá lá, muitas fazem isso. O cara tá lá na mó função, falando. Pode ser um gato, caralho a quatro. E ela na cabeça dela tá pensando no frango na geladeira, nas coisas que tem que fazer, não sei o quê. Aí no final ele goza. Não, é claro que tem parceiros que não são muito legais, né? Mas muitas vezes a mente dela tá em outro lugar. E quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você divide a atenção. E quando você divide a sua atenção, você perde um pouco do prazer que você tem ao fazer aquela coisa específica. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Super! É legal fazer um exercício, né? Eu costumo fazer e compartilho com quem tá comigo. Eu tô aqui. Eu volto, sabe? O meu pensamento, eu tô aqui. Quando eu vejo que você tá distraído, eu falo, você tá aqui? Você tá 100% aqui? Eu acho que pra troca ser justa, a gente precisa estar aqui. Alinhado, né? Alinhado, sim. Eu queria perguntar pra você, Mahmoud, como teu público é majoritariamente feminino, as mulheres têm um tabu quanto a esguichar, né? Sim. Ai, é verdade. A gente E eu, precisa falar disso. particularmente, sou apaixonadíssimo por mulheres que esguicham. Aham. Elas são maioria, elas são minoria. É verdade? É verdade? Sim, fale mais. Então, existe uma diferença, gente, pra entender entre gozar, que é o orgasmo, esguichar e ejacular, tá? Tem 2 processos que podem ocorrer no corpo feminino, que é o esguichar e o ejacular, ok? São 2 coisas diferentes. Muitos profissionais confundem e acham que o esguicho, que é o squirting, é ejaculação feminina. Mas não é. São 2 processos diferentes. E são diferentes de ter um orgasmo e gozar. O orgasmo em si é aquela sensação da contração involuntária da musculatura. Aquela sensação que você tá subindo ali aos céus e depois você cai assim, como se você caísse nas nuvens lá, sabe? Isso aí é só uma sensação psicológica. Não precisa sair necessariamente algo do seu corpo. É um processo psicofisiológico, ok? Orgasmo, gozar, em termos populares. É diferente de esguichar,
ok? Esguichar, que em inglês chamam de squirting, em português jato, esguichar, é a liberação de um líquido, geralmente transparente, que existem alguns estudos que falam esse líquido é muito semelhante ao xixi, porque ele sai da bexiga e vai sair através da uretra ou das paredes vaginais. E aí ele é transparente, tá? E ele acontece quando a mulher está muito excitada, muito relaxada e muito excitada. Então acontece essa liberação em jato. Isso pode acontecer antes do orgasmo, durante o orgasmo ou depois do orgasmo. Esse é o esguicho. Alguns estudos falam que todas as mulheres são capazes, desde que sejam relaxadas o suficiente. Outros não tem um consenso ainda sobre isso. Tá? A quantidade de líquido vai mudando de uma mulher para outra. Então, muitas ficam neuradas e ficam se comparando a filme pornô, por exemplo, que tem efeitos especiais. Às vezes botam água extra ali, né, gente? Não dá para se comparar a filme pornô da mesma forma que não dá para assistir o Homem-Aranha e depois sair fazendo querendo, né, pular de prédio em prédio. Vamos ser realistas. Ótimo. Aí tem um fenômeno de ejaculação, que é um líquido um pouco esbranquiçado, que ele não sai em forma de jato. Ele sai assim, como uma liberação, uma secreção. Ele é emitido pelas glândulas parauretrais, também conhecidas como glândulas de Skene, que ficam ali ao redor da uretra. E esse fenômeno aí só acontece em 5 a 15% das mulheres, que durante o orgasmo, ela vai soltar esse líquido, tá? Que não é esguicho. Não é squirting, é ejaculação. Então, esguicho, squirting e ejaculação são fenômenos diferentes e são diferentes do orgasmo também. Tem uns artigos sobre isso que eu posso passar para vocês no dia que postar o vídeo. Aí vocês botam ali, vocês usam o ChatGPT, gente, para traduzir. Aqui é tudo em inglês, esses artigos. Mas é interessante isso, porque você falou assim, eu adoro quando a mulher faz. E eu já ouvi de alguns homens que eles ficam super sentindo porque ele acha que foi ele que conseguiu fazer a mulher fazer isso. Não tô desmerecendo seus dons aí, viu, Wagner? Jamais, mas é muito legal explicar isso, que é da mulher, não depende do… Sim, é claro que tem que ter o estímulo correto, adequado. Mas é muito mais do relaxamento dela, da entrega dela. Sim. Tem umas que conseguem sozinhas. Mas eu tive um paquera que ele falava… Na verdade, ele nem chegou ao nível de paquera. Ficamos só no conversante mesmo. Que ele falava que ele conseguia fazer todas as mulheres ter esse skirt. E eu ficava pensando, não é possível, eu não acredito. Mas eu vou te falar um negócio… Quando a propaganda é muito, eu acho que é… Tipo os casais que ficam postando foto do namorado, do marido toda hora, fazendo declaração amorosa. Eu fico falando assim, ela tá fazendo propaganda pro marido? Você aprendeu mais sobre sexo na teoria ou na prática? Então, como sexólogo, eu aprendi mais na teoria, né? Existe esse grande… Não sei o que aconteceu na internet nos últimos anos… Que as pessoas assim, tipo, eu emagreci, então agora eu vou fazer um curso ou um e-book ajudando você a emagrecer. Quebrei um osso e sarei, agora eu vou fazer um curso pra você sarar o seu osso. E não é por aí, entendeu, gente? As pessoas estudam, medicina é uma ciência, sexologia é uma ciência, psicologia é uma ciência. Você pode, inclusive, ser virgem ou ser assexual e estudar sexologia e se tornar uma sexóloga e ajudar as pessoas na sexualidade delas. Porque é uma ciência, uma área multidisciplinar, vai pegando conhecimentos de várias áreas de conhecimento a fim de ajudar as pessoas nos problemas sexuais, dificuldades, disfunções. Então, você não precisa necessariamente sentar em 3 pirocas por dia pra ser sexóloga. Esse é um ponto muito importante. E eu sou muito contra essas pessoas, tipo assim… eu tenho um relacionamento perfeito, 15 anos de casada, então agora eu vou fazer um curso, um livro aí, Casamento Blindado, para ajudar as pessoas no casamento dela. Não é bem assim, porque as pessoas se relacionam de formas diferentes. Então, o seu relacionamento, a forma como você vive a sua sexualidade, não necessariamente é a melhor forma para todas as pessoas viverem a sexualidade e o relacionamento delas.
Esse é o primeiro ponto. Como piranha, eu aprendi mais na vida mesmo, na prática. Você já era sexólogo antes de entrar no BBB? Já. Mas você sabe que eu vou te confessar que eu fui essa pessoa que achou que você saiu do BBB. Eu falei assim, ele deve estar aproveitando o hype pra falar de sexologia. E eu me surpreendi muito com o seu currículo. Eu sou apaixonada pela área acadêmica, embora eu não foque nisso. Mas dá embasamento científico, você dá muita veracidade, né? Validação pro assunto. E eu não sabia, eu também vim dessa galera que achava que ele tá aproveitando pra falar sobre o assunto, e não. Na verdade, eu comecei, quando saí do Big Brother, falar desse jeito que eu tava falando com você. Mas eu recebi muito a pressão, peer pressure, de ser engraçado, pegar a piroca, enfiar na boca, porque isso não dá certo na internet, você tem que ser engraçado, você tem que chamar a atenção. Ninguém vai assistir uma introdução de 1 minuto no YouTube, faz isso, pega essa rola logo. E aí, tipo assim, foi transformando em alguém que eu não me via mais, sabe? E aí, eu sei que esse personagem conquistou muitas pessoas, mas eu comecei a ter uma crise de identidade, sabe? Eu li isso também, que você comenta sobre de você tá frustrado com o Instagram, porque toda vez que o algoritmo muda, você tem que mudar também alguma coisa. Sim. E parece que vai perdendo a essência do que você realmente quer. Sim, eu vou fazendo mais o que o algoritmo gosta do que aquilo que eu acho certo como sexólogo, sabe? Uhum. De repente eu quero abrir uma discussão filosófica, mas se eu não pegar uma rola e ensinar umas técnicas, não entrega o vídeo, sabe? Então eu comecei a me angustiar isso. Tem mais um ponto que eu quero comentar contigo. A questão de tamanho, que é outra coisa que pega muito, assim, nas conversas nesses assuntos. E não sei se você sabe, mas o Wagner, ele fez um procedimento que a gente, inclusive, já trouxe. Aumentou o tamanho. Aumento peniano. Com ácido hialurônico. Como é que chama? Chama Overpaints. Overpaints, que foi o doutor Vitor, sim, que a gente já conversou com ele, a gente né? Fez um episódio sobre isso. E, sim, é uma técnica que usa ácido, né? Preenchedores. E aumenta o diâmetro, né? As pessoas sempre acham que, nossa, vai sair com uma piroca quilométrica. Não, o que aumenta é o volume da piroca, né? Ela continua do mesmo tamanho, mas um pouco mais robusta. Mais grossa, né? Um pouco mais grossa, sim. Fala um pouco sobre isso. Qual é a problemática do tamanho? Então, esses dias eu postei que tamanho é documento, sim. Mas antes de me cancelarem, eu vou explicar por que tamanho é documento. As pessoas têm muita neura com pinto grande, tá? Mas se não for maior do que isso, eu nem fico. Mas na verdade, existem mais casos de dor na relação com homens ou parceiros de pênis maiores. Mahmoud, sabe o que eu costumo dizer sobre o pênis? Ele precisa ser funcional. Claro, é importante o prazer, né, que a pessoa sente, como essa pessoa proporciona prazer pro parceiro, porque sexo não é só penetração. Muitas mulheres sentem mais prazer na estimulação externa do clitóris, então para isso você não precisa de um pênis. E assim como os homens têm tamanhos de pênis diferentes, as mulheres têm tamanhos de periquita diferentes. Tá? Então tem umas que tem ela mais rasa, outras mais, né? Tudo acontece assim, a vagina, ela tem de 8 a 10 centímetros mais ou menos. Quando a mulher tá bem excitada, essa vagina dilata e aumenta de tamanho. Mas tem claro, as pessoas são diferentes. Então, as pepecas também são diferentes. Então, se você tem uma pepeca mais humilde, assim, mais pequititinha, e sair com um cara de 30 centímetros, você vai sentir dor. Vai mesmo. Entendeu? Mas existem técnicas, formas, maneiras de sentir prazer com esse parceiro diferentes do outro. Então você tem que adaptar a sua vida sexual de acordo com as suas necessidades. E isso do pênis grande também vai trazer para a discussão do falocentrismo. Às vezes esse cara aí que tem um mega pau, ele só sabe pensar no pau dele. Sabe, ele não dá espaço para companheiro ou pro companheiro. Ele é muito egocêntrico. Então, assim, pera lá, é só um pau grande. Mas às vezes o pau é o ego dele, né? Então… Muitos caras têm uma relação assim muito egocêntrica com o pau, muito. Né? Como se fosse assim, a indicação de tudo. Tipo assim, brochei e perdi minha masculinidade. É pequeno é porque eu sou menos macho, menos homem daquele que tem um pau maior do que eu. São inseguranças que a gente vai adquirindo durante a vida.
por causa dessa sociedade falocêntrica que o Wagner falou. Então, eu fui numa oficina de Tantra que eu adorei lá na França. E aí era todo mundo pelado, né? Era um yoga tântrico para homens gays. E aí todo mundo tinha tamanho de pau diferente. Tinha um maior, tinha um menor, né? Então, pro professor tirar essa insegurança da gente, ele pediu pra gente olhar os nossos pés primeiro. E aí ele falou assim: tá vendo os pés de vocês? Tem uns maiores, outros menores, uns peludos, outros sem pelo. Todos são bonitos. O importante é que eles andam, né? Façam a função deles. E aí, depois ele trouxe essa reflexão pro nosso pinto. Agora, olhem os piu-piu de vocês, né? Ó, tem uns maiores, uns menores, uns mais grossos, uns menos grossos, uns com pelos, outros sem pelos, uns circuncisados, outros não circuncisados. Todos têm a sua própria beleza. O importante é que funcionem. Justo. Eu perguntei já pro Wagner em algum momento se dentro lá do reality ele conseguia se masturbar, o que ele conseguia fazer. Vou te fazer a mesma pergunta e eu queria muito entender do porquê que dói quando fica muito tempo sem se masturbar. Eu nunca me masturbei, eu tive uma experiência muito estressante do reality. Eu sofri naquele reality, eu acho. Depois que eu saí, o Wagner lembra, eu era muito desregulada, emocionada. E eu acho assim, grande parte das coisas é que eu sou uma pessoa muito na minha, sabe? Eu sou uma pessoa ensimesmada, sou uma pessoa mais individualista. Então, viver em grupo, pra mim, é muito difícil, sabe? E eu, assim, nem pensava nisso. Mas eu tive uma vez que eu tive um sonho erótico. E eu acordei todo gozado. É que se você não despacha isso, o seu corpo vai despachar pra você, entendeu? Mas não te dava nem vontade? Eu tava muito estressado. Então, assim, isso você pode levar pra sua vida, tá? Se você tá estressada, é muito, muito difícil que você sinta libido e que você se cite direito. Porque o estresse aumenta o cortisol. Níveis elevados de cortisol prejudicam a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, do impulso sexual. Esse é o primeiro ponto. Estresse também aumenta a ansiedade. Isso ativa a ação do sistema nervoso autônomo simpático, tá? Que é o de luta e fuga. Então, o seu cérebro vai pensar que você está numa situação de risco, de morte, mesmo que não seja real, e vai tirar sangue que ele manda pro seu pinto ou pra sua periquita e vai mandar pros seus braços pra você lutar ou pras suas pernas pra você sair fugindo. A gente precisa da ação do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o de relaxamento. Quanto mais relaxamento você tá de boa, mais excitação, aí o sangue vai pra cá, porque você não tá precisando salvar a sua vida. Então, pra mim, foi essa experiência. Eu estava extremamente estressado. Tá, mas depois disso, você ainda foi testar a sua paciência lá no No Limite. Foi. Mas eu saí muito cedo, graças né? a Deus. Nossa, mas eu achei muita loucura aquilo. Gente, por quê? Mas uma outra coisa. Porque é a Globo, eu jamais vou dizer não pra Globo. Eles podem me chamar pra ficar pendurado de cabeça pra baixo numa bananeira. Eu vou, gente. Pode me chamar. Inclusive, Boninho, se tiver um reality pra arrumar marido, eu quero, por favor. Olha aí. Não, mentira, eu falo que eu ideia. quero. Aparece o primeiro cara simpático, eu dou o pé na bunda dele. Tá, mas você iria, por exemplo, pra um reality em casal? Eu não tenho casal. Não, mas se arrumasse um, você iria em não casal? Não sei se eu iria, não. Porque tem realities na TV que vão né? em casal, eu gostaria de ir como sei sexólogo pra dar dica pros casais. Aí sim, também acho que seria legal. Agora, falando não em dicas, mas na sua família, você contou, já li por aí que na sua família, o seu pai, seu avô era boates? O que era? O meu pai… Eu gosto de falar puteiro. A minha família fala, não fala isso. Mas era um puteiro, gente. Tinha gente dançando pelada e o cara ganhava dinheiro com as bebidas. Então, assim, meu avô, ele foi dono de um puteiro no Amazonas, em Manaus. Ficava logo ali atrás do Teatro Amazonas, se chamava Jet Set, durante 30 anos. E meu pai também tinha boates de strip. A que deu mais certo foi lá em Porto Velho, Rondônia, que é o Baco Street. E foi ali que começou a surgir meu interesse de estudar sexualidade.
Meu primeiro trabalho, eu tava comentando hoje no Instagram, foi sobre por que homens são fissurados em bunda. Porque eu lembro que uma vez eu tava lá comendo, tinha um churrasquinho de gato, sabe? Ao lado da boate. E aí eu sentava com as garotas lá e ficava conversando, né? Aí, por curiosidade, eu perguntei a uma garota de programa. Isso era em 2010, tá, gente? Quanto era o programa? Aí ela falou, simples 150 e 200 completo. Aí eu falei, o que é simples e completo? Eu tava aprendendo português. Pra mim, simples e completo era o espetinho simples. Você vem só com o espeto, né? O completo vem com farofa e vinagrete. Mas eu não entendia isso na lógica do programa. Ela falou, sem cu é 150, com cu é 200. Aí eu fiquei encucado, porque na minha cabeça, metade da humanidade tem um pênis e metade tem a periquita. Mas cu todo mundo tem. Então por que o cu é mais caro que a periquita? Que nem todo mundo dá, ué. Não, mas essa era a minha lógica. Aí passaram um trabalho na faculdade. Eu falei, professor, eu posso fazer o trabalho sobre por que homens gostam de bunda? Porque eu queria saber por que eles estão muito fissurados em cu e por que o cu é mais caro. E qual que foi a sua conclusão? E aí eu fui lá e conversei com elas. Aí tem gente que dá diferentes explicações. Tem gente que dá a explicação da teoria evolucionista, que antes a gente era quadrúpedes. Então quando a mulher ela ficava excitada no cio, ficava vermelhinho. Mas como ela não era bípede, então o cara tinha que ver a bunda dela. Então ele sabia que era excitada, aí que estava no cio a partir da bunda dela. Mas tem outras teorias sociais que falam justamente porque tem muito tabu e é muito proibido. E quando você proíbe alguma coisa, ou trata como algo proibido, um grande tabu, as pessoas têm mais vontade de fazer. Você quer ver uma coisa? Se eu botar esse copo aqui, e falar… Gente, eu vou sair, tá? Olhem pra onde vocês quiserem, toquem no que vocês quiserem, mas não olha o copo, hein? Aí todo mundo vai olhar o copo. Claro. Isso é psicologia, gente. E os fetiches vêm dessa linha de proibido? Não, acredito que os fetiches… Tem um grande erro na compreensão de fetiche na sociedade brasileira. Ao contrário dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, em inglês, você consegue diferenciar entre kink e fetish. Ok? Aqui a gente trata tudo como fetiche. Por exemplo, de repente, eu tenho um fetiche em pé. Gostaria que alguém chupasse os meus pés quando eu tô transando com ele. Mas você consegue transar e sentir prazer sexual se isso não acontecer? Se consegue, então não é um fetiche. É um kink, é uma tara, uma curiosidade, sei lá, alguma coisa. Quando você tem um fetiche em algo, você não consegue sentir prazer sexual sem aquele elemento dentro da sua atividade sexual ou da sua relação sexual. Então, se você tem fetiche em leather ou fetiche sei lá, em sapatos, se não tiver o sapato ali na hora, você não vai conseguir sentir prazer sexual. Então, para de falar que você tem fetiche nas coisas. Não é. É curiosidade, tara, aquilo te excita, preferência. Em inglês tem um termo que é kink. Em português, o que eu achei era tara, mas eu acho, sei lá… Mas que é muito na área da fantasia. Porque eu também na acho. Fantasia é uma coisa, fetiche é outra. Mas na verdade, fetiche é uma coisa, kink é uma e fantasia é outra. Eu tenho um vídeo no meu aplicativo que eu explico essa diferença. Porque fantasia tá aqui na sua cabeça. De repente, uma coisa que te excita na fantasia… Você quer ver uma coisa? Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma puta fantasia de transar amarrado, fazer alguém me chicoteando, me batendo. E eu me masturbava pensando naquilo. Só que no dia que eu fui experimentar isso ao vivo, eu não gostei. Porque aquilo não me excita na realidade, me excita na fantasia. Tem muita mulher que tem a fantasia de transar como se fosse um sexo forçado, sabe? Isso não quer dizer que ela vai sentir a mesma excitação se isso acontecer na verdade. Mas ela tem direito de colocar isso na fantasia dela e sentir prazer com isso. Então, fantasia é uma coisa, uma tara, um kink é outra e fetiche é uma outra coisa. São 3 coisas diferentes. Em que momento que a pessoa, ela começa a perceber que aquele comportamento sexual de sentir tara ou prazer em alguma coisa, ele
ele começa a se incomodar com aquilo. Eu tenho que buscar ajuda. Que momento que isso acontece? Dentro da sexologia, tudo é visto como normal e natural, desde que seja entre seres adultos aptos a dar o consentimento e que a pessoa seja satisfeita com isso. Isso não está causando um sofrimento pessoal para ela. Então, essa é a medida que a gente segue para diferenciar entre, por exemplo, uma parafilia e um transtorno parafílico. Né? Um transtorno parafílico, ele engloba necessariamente seres que não são aptos a dar o consentimento ou práticas que envolvam o não consentimento de outras pessoas. Tipo, transtorno voyeurista. Eu vou lá e vou ficar bisbilhotando, tentando olhar pela fresta da porta os outros se vestindo ou os outros tirando a roupa. Mas o outro não deu consentimento para isso, né? E o prazer de muitas pessoas com transtorno voyeurista é justamente o não estar em ver pessoas se despindo sem o consentimento delas e ver o espanto na cara delas quando elas descobrem que estão sendo vistas. E a mesma coisa com o transtorno exibicionista. Esses são transtornos parafílicos. Agora, mas eu adoro ir pra festa e ver gente pelada. Isso não é transtorno voyeurista. Isso não é um transtorno exibicionista. E você só tá tendo uma fetiche, uma fantasia. As pessoas, num ambiente que você tá… tem consentimento. Entendeu? Uhum. Eu tô te perguntando isso porque aquela história do início do podcast sobre o formigueiro… Então… em que momento que essa pessoa… Esse caso, cara, específico, é um caso que eu li, que foi publicado no Journal of Sexual Medicine. E ele buscou ajuda porque ele estava começando a ter infecções no pênis dele. E isso estava causando dor para ele. Então ele precisava procurar ajuda para tratar isso. Mas ele fez isso dos 14 aos 50 anos. Porque ele viu um pau de sorvete, sabe aquele do picolé? No chão. E parece que tinha formigas em cima do pau, porque, né, tinha açúcar ali. E ele falou, eu vou experimentar isso com o meu pau. Então ele colocou açúcar no pau dele, colocou formigas em cima. Elas picaram ele gostava dessa sensação. E aí ele foi repetindo. E ele gostava também de enfiar o pinto dentro do formigueiro. E ele tinha um tipo específico de formigas, que era a formiga de fogo. E ele só procurou ajuda porque começou a infeccionar e isso começou a causar sofrimento pra ele, sabe? O papo tá delicioso. Dá pra ficar a tarde toda conversando contigo. Obrigada. Mas eu vou pro quadro agora, Inversão de Papéis. Ele é um quadro que a gente cede o espaço para que o convidado possa fazer perguntas. Mas antes, deixa eu falar novamente da nossa patrocinadora. Porque mais legal ainda que inverter os papéis é quando um ajuda o outro a crescer em qualquer relação. E isso só é possível no maior site de acompanhantes do Brasil, no programa Indique e Ganhe, da Fatal Model. Você que é acompanhante e já está cadastrado, pode indicar outros profissionais para fazerem parte da plataforma. Quando esse colega ele se cadastrar e adquirir um dos planos da Fatal, vocês dois serão recompensados. São diversos benefícios que podem chegar até 30 dias de plano super top. Então, quer descobrir mais sobre isso? Vai ter link aí. Vamos lá para o Inversão de Papel. Alguma curiosidade? Quanto que dá pra tirar por mês sendo acompanhante? Depende de se a pessoa, como que a pessoa trabalha, mas dá pra tirar de até 20 mil, 25 mil, dá pra tirar. Não, tem gente que ganha 30. Tinha uma acompanhante que eu seguia de Brasília, ela já fez uma matéria falando que ela ganhava 30 mil. Então, se for uma acompanhante profissional de alto nível, dá pra ganhar bem. Vocês sabem que dinheiro é tabu no Brasil, né? Falar de dinheiro, então… Eu adoro falar de temas proibidos. Mas eu acho que a média, assim… do geral, assim, das acompanhantes, fica ali entre 5 e 15 mil, sabe? Entre isso. Mas tem algumas acompanhantes que vão conseguir de 20k pra cima. Sim, que tem a agenda lotada, né? Que se dedica um pouco mais do tempo. Nas redes sociais, faz trabalho nas redes sociais, então depende muito. E a criação de conteúdo também fala-se muito, né? De quanto dinheiro ganha, quanto dinheiro é possível ganhar. Mas assim, não dá pra enganar as pessoas também, sabe? Eu acho que pode existir um grande pico, mas é difícil se manter nesse platô elevadíssimo, sabe? Então, varia muito e
tudo sempre vai depender do tempo que você dedica, né? Vai, mas isso que ele falou é muito real, assim, das pessoas ficarem falando, eu fiz 1 milhão em um mês. Cara, mas tem uma história por trás disso, né? Tem todo um motivo, porque eu lembro que quando a Andressa Urach voltou a criar conteúdo, ela estourou muito rápido. Mas, porra, olha a história dessa mulher, ela tem uma baita história aí, de altos e baixos e tudo mais. Então, ainda assim, as pessoas têm curiosidade de saber da vida dela. Mas isso causa um gatilho nas pessoas, né? Muita ansiedade, porque a pessoa vai lá, trabalha o dia inteiro, CLT, das 8… pra ganhar R$2.000, aí vem uma pessoa na internet, eu fiz 1 milhão só com o meu trabalho aqui. Gente, não é bem assim, tá? Pra ser sincera, assim, eu acho que, por exemplo, as acompanhantes, elas também superestimam esses valores. Então, depende muito da acompanhante, mas é um lugar também que elas superestimam. Eu ganho tal. Teve um dia que eu assisti um videozinho lá de uma mulher falando que tinha ganhado 3 milhões com casas de apostas. Eu falei, querida, eu conheço esse meio, você não ganha tudo isso, não. Vamos parar que é mentira. Não dá. E qual foi a situação mais bizarra que aconteceu com você num programa? Mais bizarra? Num programa de sexo mesmo, não programa de podcast. Eu acho que aconteceu mais em podcast do que em atendimento. Sabe por quê? Não aconteceu muita coisa assim bizarra, muito bizarra, não. Tipo, desconfortável. Desconfortável foi… O mais desconfortável foi um cliente que chegou com uma arma. Esse me deu um medo ali. Não, ele me deixou neurótica durante todo o atendimento. Ele era policial rodoviário federal, segundo ele. E ele chegou no quarto, na suíte primeiro, e levou uma arma. Só que ele deixou a arma embaixo da cama. Então, quando eu cheguei, normalmente eu chego na suíte, eu sento e bato papo com a pessoa e tudo mais. E ele, depois que eu sentei, eu tava sentadinha ali, tentando entender se ele ia sentar pra gente conversar ou não. Ele falou assim, não, só um minuto. Aí ele foi lá e tirou a arma debaixo da cama. Ele falou assim, não, eu só vou colocar aqui na mesa agora porque eu tava com medo de você chegar e se assustar com a arma. Mas eu me assustei do mesmo jeito. Sim. E pelo comportamento dele, ele parecia muito neurótico mesmo, eu fiquei também meio preocupada, assim, como que seria que ele andar, aquela continuação do atendimento, porque eu não tava à vontade, sabendo que tinha. Eu já tinha atendido policiais, por exemplo, mas às vezes o cara avisava, Nina, eu sou policial, vou chegar assim, eu já sabia. Mas aquele, não, eu cheguei, ele foi lá e tirou uma arma embaixo da cama, aquele foi meio tenso. Mas muito bizarro, assim, não teve porque eu sou muito seletiva. Então, no WhatsApp tinha alguns pedidos bizarros, mas aí eu já falava, não, esse aí não é pra mim, sabe? Comigo aconteceu a história que até falei com a sexóloga. Eu era muito fã de uma garota acompanhante, muito fã dela. E eu preparei um dia muito especial para contratá-la. E contratei ela para passar a noite toda comigo. E eu acho que eu coloquei tanta expectativa naquilo… Que não foi legal. Não, eu não funcionei. A gente ficou lá, conversou, ela belíssima, perfumadíssima, andando pela minha casa lá. E… E nada de ele acordar. E nada, E por que você não querido? tomou um viagrinha? Eu adoro, gente. Eu vou nos pura. congressos de sexologia, eu vou pegando. Você tem Tadalafila pra me dar? Meu primeiro namorado, eu era só passivo. Meu segundo namorado. Eu era só passivo, só que ele era versátil. E aí ele queria que eu comesse ele, eu era muito inseguro. Aí fui na farmácia, comprei uma Tadalafila, tomei, fiquei 2 dias comendo ele. Uau. Porque ele demora Passou 2 dias. vontade. Aí, qualquer um que trisca aqui, você tem ereção. Eu sou super a favor. Mas consulte um médico primeiro. Sim, sim. Justo. A gente falou um pouco sobre o azulzinho, né? É normal. 9 em cada 10. Todos os homens usam. E quem diz que não, tá mentindo. Mas nesse dia eu resolvi estar puro e não rolou. Tá puro. Eu tô aqui só de aula, como é que de corpo e alma. De corpo e alma entregue essa relação e não rolou. Mas agora você aprendeu, né? Na próxima que você criar na próxima… Eu já tô curiosa com essa acompanhante aí que você preparou. Sim. Conta dos bastidores depois. Vou pro quadro Rapidinhas, então, que é bem simples. Eu vou te fazer 5 perguntas aqui e você Beleza. responde com o que vem à cabeça. Pra dar, você precisa saber que… Tem lubrificante. Gente, esse negócio de dar só com cuspe porque é mais gostoso é ambiente gay tóxico, gente. Tem que ter lubrificante. Porque eu só tenho um cu e se eu me machucar, não vou conseguir dar de novo. Então tenho que preservá-lo. Acho justo. Mas acho que cuspe mais sexy. Você é muito fraco. Passivo Nutella.
Não, cuspe não. Ainda mais quando faz Não. ali na hora. Não, embrulha o estômago. Eu respeito quem gosta, mas É. comigo tem que ter o lubrificante pra deslizar. Eu sinto mais prazer, me empolgo mais. Ótimo. Concordo. Um famoso pra quem você gostaria de dar? Nenhum. Nenhum, porque só dá dor de cabeça. Imagina alguém te pegar e você sair na página da fofoca e o povo começar a cagar regra na sua vida e comentando. Eu prefiro um low profile desconhecido. Anônimo, tá tudo certo. Ótimo. Um Ótimo, famoso pra quem não daria de jeito nenhum. Esse vai ter vários, vai. Bolsonaro. Eu esperava essa resposta. Não fui eu que criei essa pergunta, mas eu imaginava isso. É porque eu sou assumido que eu não gosto do cara, então, tipo… Ok. E pra finalizar, o tamanho ideal é? Médio, pra mim é médio. Ok. Médio. Acho Ao comfort, tipo um Fiat Uno, O que é entendeu? melhor, ser grande ou ser grosso? Para as mulheres que eu acompanho no meu trabalho, elas falam muito da grossura, que é importante. Ótimo. Porque muitas gostam de se sentir preenchidas, né? Mas tem umas que não gostam, porque cada uma tem um desejo único e singular. Tem umas que vão falar, eu gosto daquele pinto que vai tirando petróleo de Que me dentro de mim, atravessa. lá no fundo. Tem umas que falam, isso me incomoda, eu prefiro um menor. Então cada uma tem a preferência dela. tem umas que falam lá nos grupos de acompanhantes que quando ele é compridão, dá aquela dorzinha lá no fundo. Eu fico, como que você gosta disso? Pois é. Não dá. Pra Então mim não cada uma funciona. é cada uma. Olha só, Mahmoud, preciso te agradecer imensamente pela Obrigado. disposição. Eu que agradeço pelo convite. Por todo o conteúdo que você trouxe aqui pra gente. Foi delicioso ouvir as explicações. A gente sempre aprende muito. Quer deixar suas redes sociais, seus conteúdos? Então você vai ter que deixar escrito aqui, porque se eu falar, ninguém vai saber escrever. Então, Mahmoud Boydoun _ e o aplicativo é o App Desejo. Você pode baixar na Google Play, no App Store, escrevendo Desejo lá em cima. O símbolo é um diabinho roxo. Vou baixar agora. Eu também. Eu já vi o aplicativo, só não baixei ainda, mas eu vou baixar. Quer passar suas redes também? Eu sou Wagner Santiago, anunciante Fatal Model, criador de conteúdo. No Instagram, Wagner Santiago. No Twitter, Wagner Santiago. E se você puder, dê um Google. Então é isso, gente. Muito obrigada a você também. Pra quem ficou até o final, muito obrigada. E até o próximo Acompanhadas.